Opa, eu sou o James Rodrigues com mais um vídeo com conteúdo de valor para você. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo que eu fiz aí no vídeo passado, que é a monarquia de Israel. Se você não viu o vídeo passado, eu vou deixar o link aqui abaixo para você estar dando uma olhada nesse vídeo. E nesse vídeo eu fiz um apanhado desde a vida lá de Samuel até o último rei da Nação Unida de Israel, que foi o rei filho de Salomão, Roboão. E nessa aula a gente vai estar aprendendo aí sobre a questão da divisão. O que aconteceu, o que houve para ter a divisão aí das tribos, né? Como eu falei na aula passada, das 12 tribos, 10 ficaram juntas e as outras duas ficaram separadas dessas 10, formando assim dois povos, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. E nessa aula a gente vai aprender mais, mas eu vou te levar aí para a tela do meu computador para a gente entender mais essa questão. Bom, pessoal, aqui na tela do meu computador a gente vai estar aí falando sobre a questão aí das divisões das tribos, né? Das 12 tribos, dividindo em dois reinos. A gente sabe aí que até praticamente Salomão, o início do reinado ali de Roboão, os primeiros meses ali de Roboão, havia uma só nação que era a Nação Unida de Israel. Com a questão lá dos tributos que eu falei para vocês na aula passada, houve essa divisão aí das tribos, dividindo Israel aí agora em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, né? E consequentemente 10 tribos ficaram com o norte e 2 tribos com o sul. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, beleza? A gente vai estudar um pouco aqui mais sobre a questão do Reino do Sul e na próxima aula a gente vai falar mais aí sobre o Reino do Norte, né? Começando essa trajetória aí da gente entender essa monarquia agora desses dois reinos aí, Norte e Sul, beleza? Vamos lá. Como eu falei, o rei do Norte foi Jeroboão, né? Houve ali a união das tribos, das 10 tribos, porque Roboão queria aumentar os tributos e eles pediram que fosse agravado, né, que fosse diminuído esses tributos que era dada por Salomão. E ao ouvir os conselhos dos mais novos, né, Roboão foi lá e mandou aumentar os tributos. E com isso, os povos se uniram e elegeram o rei Jeroboão. Teve um caso até que um dos súditos de Roboão foi lá para cobrar os tributos lá na galera das tribos do Reino do Norte, né? Ainda não tinha sido dividido, e eles apedrejaram esse cara e mataram. E Roboão, quando viu isso, ele viu que a questão era séria. E aí ele corre e foge para Jerusalém e fica lá em Jerusalém protegido pela tribo lá de Judá. Ele queria, né, ele quis emplacar uma guerra centralizada, né, nessa questão da divisão para que ele retomasse o reino, né, porque logo após essa questão aí, o norte ele elege Jeroboão como seu rei, né, as 10 tribos, e aí Roboão faz um exército de 180 mil homens para ir lá à guerra contra agora a galera do norte, né, principalmente contra o rei agora eleito, que era Jeroboão. Mas um profeta chamado Semaia se levanta a pedido de Deus e fala para ele não ir, né, contra essa questão dessa divisão, porque Deus já havia previsto que haveria essa divisão desse reino, né, norte e sul. E aí Roboão deixou para lá, mas sempre teve essa briga aí, né, dessa questão de Jeroboão com Roboão, beleza? Como a gente vai se ater aqui hoje na questão de Roboão, a gente vai falar um pouco desse rei que é o Reino do Sul. Então toda vez que você ouvir eu falando reino do Sul ou reino de Judá, a gente sabe que começou ali com Roboão, tá? Então o reino de Judá é o reino do Sul, beleza?
e reino de Israel é o reino do norte. Então, só para ficar claro aqui para gente, reino de Judá é a galera do sul e reino de Israel agora é a galera do norte, onde começou com o reinado de Jeroboão e o reino do sul, o reino de Judá, com o reinado de Roboão. Beleza? A gente vai falar aqui um pouco sobre esse cara, né? Esse rei chamado Roboão. Quem foi Roboão? A gente viu aí que Roboão, né, na aula passada, que ele era filho de Salomão. Mas tem algumas características aqui que influenciaram o seu rei. A gente vai ver como é que foi o reinado de Roboão nessa questão de conduzir o povo. Até porque a gente tem lá o exemplo de Davi como cara, né? A gente aqui não vai falar sobre a questão familiar de Davi, né? A gente sabe que foi um desastre em algumas áreas da questão do rei Davi, mas como rei e como guia espiritual, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, como o pastor espiritual, né? Melhor essa palavra, como um pastor espiritual, Davi foi um cara exemplo, como pastor espiritual e como o rei que conduzia o povo, ele foi um exemplo de rei, ok? Então, todo modelo de rei, tanto na questão de reinar sobre o povo, como na questão de levar o povo para perto de Deus, Davi era esse modelo. E aí vem Salomão, seu filho, que não foi tão assim como um modelo de rei como foi o seu pai. Foi um cara que foi, né, teve as suas influências positivas, mas ele, por influência de muitas mulheres, acabou proliferando o rei, a população em si, né, do povo, com mulheres que não eram mulheres dali, da linhagem, né, de Israel unida, né? Eu estou falando agora de Israel unida, que é a questão de Salomão. E como ele teve muitas mulheres estrangeiras, uma dessas mulheres foi até coloquei aqui, Naamá. Ela era uma amonita. E para quem não lembra, a Amonita, eles eram um povo que foi dado origem lá em Gênesis, né? Quando houve aquela questão ali de Deus destruir Sodoma e Gomorra, onde morava ali o sobrinho de Abraão, e que era Ló. E aí Abraão começa a interceder ali pelo sobrinho para que Deus tivesse misericórdia dele, e Deus concede misericórdia, ele sai com a esposa e as duas filhas, né? Nós sabemos que a esposa olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí quando eles saem ali daquele povo, né, as filhas preocupadas de não ter linhagem, de não ter geração, o que elas fazem? Elas dão um jeitinho delas, elas embebedam o pai e têm relação com o pai. E as duas ficam grávidas, né? E tem cada uma um filho, que são duas nações. E uma dessas nações, que foi a da filha mais nova, foram os amonitas, né? A gente sabe também que a filha mais velha, ela teve lá um filho que foram os moabitas, inimigos eternos aí, né, de Israel. Na história a gente vê, né, nas nossas leituras bíblicas aí, a gente vê sempre os amonitas e os moabitas como um povo aí que sempre foram inimigos aí de Israel. Ainda nessa questão aí, como eu falei, Salomão foi um cara que teve muitas mulheres e mulheres estrangeiras, e uma dessas mulheres foi essa Naamá, que era uma amonita. E aí você imagina um cara com vários filhos, várias mulheres, né? E aí ele não tinha tempo para estar dando uma criação para o seu filho, no caso aí Roboão, educando ele ali nas questões bíblicas, ainda que ele era um cara super inteligente, né? A gente vê lá os provérbios de Salomão, e eu creio também que nessa questão Salomão, ele faz esse provérbio, os provérbios ali, na questão de filho. Você vê ele falando muito sobre a questão de filho, porque ele viu que ele errou muitas e muitas coisas, por não estar ali próximo, e por essa questão dele ter várias mulheres, e principalmente muitas e muitas mulheres estrangeiras, ele trouxe para o seu reino muita coisa ruim. E a consequência dessa união dele, a gente vê aí na vida desse filho aí, chamado
Roboão. Era a mãe de Roboão. E aí eu acredito, né, que ela foi uma mulher que influenciou, né? A gente sabe o poder da mãe na questão do filho, e mais ainda porque Salomão, por ter muitos filhos e muitas mulheres, não tinha essa presença aí maciça de estar dando e influenciando o caráter do seu filho Roboão. Então eu acredito que Naamar, que é essa amonita, ela foi uma influência muito ruim, muito negativa na vida de Roboão. E a gente vai ver aqui algumas coisas que aconteceram no reinado de Roboão, beleza? Ele começou a reinar, ele tinha 41 anos de idade, né? Ele reinou ali por 17 anos e no seu reinado aconteceram algumas coisas ruins, muito ruins mesmo, coisa que não acontecia lá desde Davi, seu pai, né, que sempre estava ali guerreando contra os povos estrangeiros para não se deixar ser submisso ou ser atacado por alguém e ter que estar pagando tributo, impostos, essas questões assim. Mas aí você vê na vida de Roboão isso acontecendo. Eu coloquei, ele foi um péssimo rei e seu reinado ficou submisso ao Egito. No seu 5º ano de reinado, Roboão foi invadido pelo rei, pelo o rei do Egito, né? E aí ele fica cativo ao Egito pagando tributos, cara. E isso aí causou uma questão muito ruim também. Por que essa questão aí da invasão do Egito? Por essa questão da mãe dele, né? A gente vê aí que como a mãe dele era uma mulher amonita, o deus dos amonitas era o cara chamado Maloque, cara. E ele, uma das coisas que era feita pelos adoradores de Maloque, eles sacrificavam seus filhos no fogo. Era uma questão assim como se você estivesse dando um tributo a Maloque. E isso foi implantado dentro desse período aí no reinado de Roboão, e também a questão da idolatria. Os amonitas, eles, além de sacrificarem os filhos no fogo, eles tinham a questão da prostituição, eles tinham a questão da imoralidade sexual e também eles eram idólatras, né? Os amonitas, eles eram filhos de Ben-Ami, que era um dos filhos de Ló, com uma das filhas dele, no caso a filha mais nova, que eu já até comentei sobre isso aí. Então, com essa questão do povo, né, na idolatria, na prostituição, na imoralidade, no pecado em si, Deus permite que esse rei lá do Egito, né, ele venha e invada a questão aí do reino do sul, no caso Judá, e eles ficam cativos desse rei lá do Egito e ficam pagando tributo. Para você ter uma ideia, esse esse rei que invade lá, na verdade não é rei, né? É o faraó. No Egito é faraó. Esse faraó que invade lá o reino do sul, o reino de Judá, o nome dele era Sisaque I. Ele leva os tesouros do templo que Salomão construiu e colocou lá no templo, a questão do ouro, né? Tudo era feita do bom e do melhor, né? A gente tem uma passagem que a gente vê quando Davi, que na verdade colocou no seu coração de criar, de construir um templo para o Senhor, mas Deus falou que ele era um homem de sangue e que ele não ia construir esse templo, né? E quem ia construir seria seu filho, no caso Salomão. E aí você vê quando Davi ele faz um pedido ao povo para que fosse doado coisas para que tivesse grana para construir esse templo, né? A gente vê ali que o povo de coração aberto ele começa a dar a questão do ouro, da prata, tal, e tudo que foi construído lá no templo de que Salomão construiu era tudo do bom e do melhor, coisas de ouro. E aí quando esse faraó, Sisaque I, ele vai e invade o reino do sul, o reino de Judá, e faz cativo Roboão, e aí ele começa a
ter que pagar tributo para esse faraó Sisaque I, por causa da questão da idolatria, da corrupção, da imoralidade sexual, da idolatria, adoração a Moloque. Então todas essas coisas começam a ter consequências. Uma dessas consequências foi a invasão desse faraó Sisaque I, tomando o reino do norte, do reino do sul, que era Judá, sendo dirigido aí, sendo conduzido por Roboão. Então essa é uma questão marcante no reinado de Roboão, porque o povo até, no entanto, nunca mais tinha sofrido esse tipo de ataque, esse tipo de invasão, né, territorial, e trazendo consequências aí absurdas. A gente sabe também que esse faraó Sisaque I se aproveitou dessa questão da divisão do reino, que consequentemente ele ficou sabendo da divisão e viu que o reinado de Roboão ficou um pouco mais fraco, né? Porque do outro lado lá a gente tem uma união de 10 tribos. Aqui a gente tem uma união de 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Ainda que nós sabemos que todo mundo temia o povo de Judá pela questão de Davi, que era um cara de guerra, era um homem de guerra, era um homem de batalha, era um homem que Deus sempre guardou e protegeu e sempre conduziu. E também por causa da questão religiosa, porque Judá, todos os povos sabiam que Judá era o povo que tinha alguém que conduzia o povo guiado por Deus. E também o faraó aqui, né, Sisaque, ele consequentemente ficou sabendo dessa idolatria, dessa questão que o povo agora era conduzido e direcionado por essa questão da idolatria, da imoralidade que Roboão implantou dentro do reino. E aí ele, se aproveitando dessa questão, ele vai e invade o reino e faz o povo cativo, e agora Roboão tem que pagar tributos a esse faraó Sisaque I. Beleza? Então, assim, esse foi o contexto do reinado de Roboão. Na próxima aula a gente vai estudar um pouco a questão do reinado de Jeroboão, que é o reino do norte, lá que a cidade é Israel, né, ou o reino era Israel, e a capital era Samaria, né? Eu não sei se eu cheguei a falar aqui. No reino do sul, que é o reino de Judá, a capital é Jerusalém. Reino do norte, que é Israel, a capital é Samaria. E na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre esse primeiro rei do reino de Israel, lá do norte, que é Jeroboão. E aí a gente vê aí nessa questão também do reino do sul, Judá, o primeiro rei já começa mal, fazendo a questão de outros deuses, idolatria, imoralidade espiritual, imoralidade sexual, e todas essas questões aí levou Roboão a ficar cativo lá pelo faraó Sisaque I. Beleza? Na próxima aula a gente fala aí sobre o rei Jeroboão, que foi o rei do norte. Um abraço, sucesso e fique com Deus.